Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, segunda-feira, 6 de abril. Vamos fazer uma prece, fechando os olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai, a Deus, nosso Pai. Esse Pai que é de amor, justiça e misericórdia. E vamos primeiro agradecer. Agradecer pela nossa vida, a nossa vida imortal, por esta reencarnação, esta oportunidade bendita que estamos tendo de viver mais esta experiência na carne, no corpo físico. E nela temos nossa família, nosso lar, nossos amigos, nosso trabalho. Por isso somos gratos. Vamos também pensar no nosso Mestre Jesus, Ele que é o nosso modelo, o nosso farol e o nosso guia. E pedir ao Mestre que nesta semana que se inicia Ele esteja conosco, como sempre está. E agradecer e pedir a espiritualidade amiga, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, todos esses espíritos de luz que nos cercam constantemente, que nos inspiram boas ideias, bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Vamos pedir que estejamos abertos a escutá-los, a escutar os bons conselhos. Não vamos pedir nada pronto, vamos pedir que possamos escutar o caminho correto a seguir. Para isso pedimos que fiquem conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos a um estudo, uma reflexão para esta segunda-feira. Vamos ver o que nos vem. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Veio aqui desigualdade das riquezas. Vamos nos situar? Capítulo 16, portanto, é isso mesmo. Capítulo 16, item 6. Vamos começar pelo item 8. Portanto, item 8 do capítulo 16. Eu vou baixar um pouquinho só a nossa Ave Maria maravilhosa. Deixa um pouquinho aqui. Um pouquinho, não tanto. Vamos à leitura então. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que inutilmente se procura resolver quando se leva em conta apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples. É porque eles não são igualmente inteligentes, participativos e trabalhadores para adquirir os bens, nem igualmente moderados e previdentes para conservá-los. Está matematicamente demonstrado que, se a riqueza fosse igualmente repartida, caberia a cada um uma parte mínima e insuficiente. Imaginando-se que esta divisão pudesse ser feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, porque as pessoas possuem capacidades e aptidões diferentes entre si. Supondo-se que esta divisão, além de ser feita, se mantivesse ao longo do tempo, o resultado seria a interrupção de grandes obras
que contribuem para o progresso e o bem-estar da humanidade. O homem, ao perceber que já possui o necessário, sentir-se-ia desestimulado às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus concentra a riqueza em certos pontos, é para que dali se distribua em quantidade suficiente segundo as necessidades de cada um. Vamos parar por aqui. Continua esse item, desigualdade das riquezas. Ele é longo, um pouco longo. Ele é muito interessante, nos ensina muito sobre toda uma questão social, de como devemos encarar especificamente essa desigualdade de riquezas materiais. Por que uns têm mais, outros têm menos? Isso é certo ou isso é errado? O que o Evangelho vem nos dizer? Que precisa ser assim, né? E ele diz assim: a desigualdade de riqueza é um desses problemas, porque tem outros. É um desses problemas que inutilmente a gente fica discutindo. E ele fala aqui, especialmente quando tu tenta ver só a vida atual. Estamos analisando por um viés espírita. Depois ele vai, na continuação leia um texto todo, fica o convite. Ele vai desenrolar a temática mais profundamente segundo o viés espírita. Porque ele vai explicar que se realmente fosse visto só pelo ponto de vista de se a vida fosse só esta, a reencarnação não seria justo, partindo do princípio que uns já nascem com uma quantidade de recursos financeiros, enquanto outros nascem sem um mínimo. Então, vendo só, se fosse somente essa vida, realmente Deus seria injusto, né? Não, nós não pensamos assim. Sabemos que cada um tem que passar por determinadas situações para aprender determinadas coisas, segundo o Espiritismo. Mas aqui, sem nem entrar na questão, no viés religioso, ele já diz que matematicamente comprovado que se dividisse igualmente tudo entre todos, cada um teria tão pouco que não se faria nada. Então, e que se mesmo que, ele vem dizendo, mesmo que fosse possível, em pouquíssimo tempo essa riqueza já não estaria igual. E mesmo que se pudesse dividir, se pudesse manter essa divisão, os homens não conseguiriam fazer nada, porque cada um tendo um pouquinho, ninguém conseguiria fazer nada de útil com isso. E, além do mais, os homens todos tendo, esses que não têm ali capacidade, como ele diz, não tem capacidade, não tem boa vontade, nem de fazer, nem de manter, ficariam ociosos. E que utilidade isso teria para a sociedade, para aquele próprio indivíduo, para Deus, para o desenvolvimento de tudo e de todos? Nenhuma. Então ele vem explicando, dentro desse capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon, sendo Mamon aqui tudo que a gente, um Deus, né, alguma força, algo que a gente coloca tanto valor a ponto de colocar acima de Deus. E muitas vezes nós fazemos isso, às vezes, todos os dias, né? Quando tomamos decisões onde os recursos financeiros são mais importantes que os morais, nós estamos servindo a Mamon, é nesse sentido. Então é muito importante de fazer uma reflexão séria e profunda, especialmente em épocas de política, onde às vezes saímos levantando bandeiras, defendendo isso ou aquilo, ou esse ou aquele,
sem fazer uma reflexão realmente séria e profunda de todo um contexto, sim, social, cultural e até espiritual, porque as religiões também nos embasam a respeito disso. É só a gente procurar se informar, pensar, formar uma opinião sem raiva, porque sempre que a gente sentir que há raiva na nossa opinião, a nossa opinião com certeza está equivocada. Então, o Espiritismo vem também para nos auxiliar a ter opinião séria, limpa, a respeito da desigualdade das riquezas. O que fica aqui implícito é que todos nós, em condições normais, se não estamos numa prova nessa reencarnação, uma prova, uma expiação, vamos dizer melhor, onde não estamos nas nossas condições, né? As condições normais do corpo físico, todos nós temos condições de nos melhorarmos, né? Buscarmos ali prover com a nossa própria existência. Todos nós temos, como o próprio Estado pode auxiliar e deve, dentro de um contexto correto. Que assunto, né? Para nós começarmos a nossa semana, porque é para começarmos a pensar nisso. Vamos ao nosso livro dos Espíritos. Vamos lá, que nós estamos no capítulo 1. Elementos gerais do universo. Nós já vimos as causas primárias, os elementos, as propriedades. Agora, hoje nós vimos ontem os elementos gerais do universo. Estamos entrando hoje nas propriedades da matéria. Não é aula de química, é o livro dos espíritos. É importante, para quem está chegando agora, que não é muito acostumado a ver assim, uma religião tratando desses assuntos, o Espiritismo, Allan Kardec, né, o organizador da doutrina, recebeu essa missão de Deus de auxiliar, né, na organização, na codificação, alguns chamam assim, da doutrina espírita. E a doutrina espírita ela tem um tripé de sendo filosofia, ciência e religião. Por isso que nós estudamos assim. Não vamos complicar aqui que não é o caso, mas é por isso que nós estudamos propriedade da matéria, pelo nosso viés aqui. Cada coisa no seu lugar. Mas sim, vamos passar por este assunto e é a pergunta 29 do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar assim: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Vamos ver o que os espíritos responderam. Da matéria que está no mesmo plano que vocês se encontram? Sim. Mas da matéria considerada como fluido cósmico universal? Não. A matéria etérea e sutil que forma o fluido cósmico universal é imponderável para vocês. Mas nem por isso deixa de ser o princípio da matéria pesada, com a qual vocês estão acostumados. E aí tem aqui uma observação explicando o que é ponderabilidade. É a possibilidade de se pesar uma balança. Pesar, medir, quantificar um objeto material qualquer. E aí tem um comentário de Kardec. A força da gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos planetas, não existe peso, assim como também não existe o acima e o abaixo. E aí tem mais uma observação que diz assim: quanto maior for o tamanho de um astro, maior será a sua força de atração sobre a matéria. Assim, o mesmo homem teria um peso na Terra e outro menor
na Lua, porque a Lua é menor do que a Terra. Porque quanto maior o astro, maior o seu poder de atração. Bom, nós vamos aqui. O que é então a ponderabilidade? É poder pesar algo, colocar na balança, quantificar. Isso aqui eu peso tantos quilos. Isso é a ponderabilidade. E o que Kardec está perguntando? Essa ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. Matéria é isso que nós, o que nós estudamos? Que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. Obviamente, nós entendemos tudo que nós vemos, que nós tocamos, né? E é isso que ele está perguntando. Pesar. Para ser matéria, a gente tem que conseguir pesar para chamar de matéria. E aí eles dizem assim, olha, para vocês, no plano em que vocês se encontram aí, sim. Mas que vocês já fiquem cientes de que no fluido cósmico universal, esse não é submetido a essa mesma forma como vocês pensam. Não tem esse peso, essa ponderabilidade. O que eles estão querendo dizer? Que é relativo. O que é relativo? Em cada lugar vai ser diferente, porque o fluido cósmico universal, que é esse mar, a comparação que a gente fez, somos peixes dentro de um mar, é nós dentro do fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, que é o que dá origem a tudo que é material, o elemento material, a toda a matéria, inclusive a matéria pesada, a origem dessa matéria pesada é o fluido cósmico universal. Tudo que é matéria tem origem no fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal não tem essa ponderabilidade que nós temos aqui na Terra. Está além da nossa compreensão. Para simplificar, é isso. Está além da nossa compreensão. Mas que interessante, não é? Vamos mais uma vez. Eu gosto sempre de dizer, não se preocupem se parecer estranho, complexo. Kardec nos ajudou, construiu o Livro dos Espíritos de uma forma que a gente possa ir expandindo consciência, pensando, organizando a construção de um conhecimento. Vamos com calma, a seu tempo nós vamos compreender o que ainda não conseguimos compreender hoje, talvez. Vamos agradecer, fechar os olhos, fazer uma prece, agradecendo ao Pai por mais este dia que está iniciando, mais essa oportunidade bendita de fazermos um pouquinho melhor que ontem. Mestre Jesus amado, esteja conosco neste dia, esteja com a nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho. Que seja um dia leve, que seja um dia útil, que seja um dia feliz. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.